Isso mesmo, começando muito bem a sexta-feira, vem com a Suprema começando a partir de agora. Você pode acompanhar o programa além da Rádio Cidade, da 100.1, também nas redes sociais da Rádio Cidade e da Suprema, e também estamos ao vivo no YouTube da Rádio Cidade. Hoje a gente vai conversar com o doutor Juliano Machado. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da cidade. A gente agradece sua presença, doutor. Vamos falar sobre hepatite, que é um tema que tá bem importante ser falado nessa época do ano, né, doutor? Principalmente aqui em Juiz de Fora. Bom, para a gente começar, explica para a gente o que é a hepatite, qual o órgão principal aí que ela ataca. Ana, na verdade, a hepatite é qualquer inflamação do fígado, né? O fígado é o órgão atingido e qualquer tipo de inflamação do fígado é uma hepatite. Uhum. O que está muito em voga atualmente, até pela questão, na verdade, do aumento do número de casos que a gente teve recentemente, é a hepatite A. Mas toda inflamação do fígado, seja por abuso de álcool, seja por excesso de gordura no fígado, tudo isso causa uma hepatite, uma inflamação. As virais são as que chamam mais atenção e hoje, nesse momento, especialmente a hepatite A. Ótimo. E existe, doutor, alguma forma de prevenção, principalmente para a hepatite A, né? Já vamos falar sobre ela? A prevenção vai de acordo com como eu adquiro esse vírus, né? As hepatites virais, e no caso da hepatite A especialmente, ela tem uma forma de aquisição que é por contaminação de alimentos, água contaminada. Uhum. As águas são contaminadas por fezes de quem tem o vírus, isso contamina, obviamente, a água quando o saneamento não é adequado, e essa água maltratada, obviamente, pode chegar a pessoas que estão sadias e que adquirem o vírus, e aí então eles passam a evoluir. Uhum. O grande foco nesse momento é água tratada, né? Tomar água que tenha realmente confiança, que seja uma água bem filtrada, ou em situações críticas, como a gente viveu agora, preferencialmente água mineral, para a gente evitar esse risco. Exatamente. E o senhor falou sobre alimentos. Também ter esse cuidado com os alimentos, né? De lavar também com uma água considerada saudável, né? Vemos na calamidade de Juiz de Fora, com a enchente, muitos alimentos contaminados pela água da rua, pela água que veio, né? Certamente não adequada e não tratada. E esses alimentos contaminados com essa água, eles devem sofrer uma higienização muito adequada, e muitos deles, na verdade, devem ser desprezados mesmo. A gente não tem como garantir uma limpeza plena desses alimentos. Então, infelizmente, muitos desses alimentos que foram contaminados nas enchentes, eles devem ser descartados e a gente realmente ter uma boa higienização daquilo que entra de novo dentro de casa. Perfeito. Doutor, eu já ouvi algumas pessoas falando que a hepatite ela pode ser perigosa porque ela é uma doença silenciosa, que os sintomas, assim, eles não se manifestam, enfim. Quais seriam esses sintomas e essa frase é verdade? Essa frase é verdade, mas não vale para tudo. Quando a gente fala de hepatite, nós estamos falando de uma gama de doenças, né? A hepatite A é uma hepatite razoavelmente simples do ponto de vista de risco para a saúde. Ela traz uma inflamação muito intensa, mas uma inflamação passageira e que não deixa sequela. A maioria dos casos, na verdade, ela passa em branco assintomática, mas isso não é perigoso. Na verdade, ela passa em branco porque ela realmente causou pouca repercussão. Então, a hepatite A, que chama a atenção da gente, é aquela que deixa o indivíduo com febre baixa, mal-estar no corpo, um sintoma gripal, um sintoma viral como outro qualquer, e a manifestação específica do fígado é quando a gente começa a ter os achados associados à icterícia, que aí eu tenho um dano do fígado, olho amarelo, xixi escuro, fezes claras. Essa é a minoria dos casos e esses vão ter uma necessidade de atenção maior. Mas mesmo nesses que evoluem mais graves, o índice de gravidade, de fatalidade, de morte é muitíssimo pequeno. Outras hepatites não, elas são silenciosas e muito perigosas. Elas evoluem por anos silenciosas e podem, de repente, aparecer num formato de câncer, de cirrose. Estas sim preocupam mais, especialmente hepatite B e C, dos vírus B e C. Perfeito. Nesses casos, né, do B e C, então, como que funciona esse acompanhamento, esse diagnóstico? O paciente, a pessoa que está acompanhando a gente, precisa ter alguma atenção especial, doutor? Esses casos são silenciosos e o paciente descobre, na maioria das vezes, ao acaso. Ele faz um exame de rotina com o clínico, ele faz uma avaliação habitual
com um ginecologista e encontra um achado de alteração do fígado, vai buscar e encontra, então, esse diagnóstico das hepatites B e C. A gente pede muita atenção para que a gente realmente cuide dessa prevenção e de fazer exames periódicos de rotina que tragam a possibilidade desses diagnósticos. Hepatite B e C, quando diagnosticadas de forma mais precoce, elas têm tratamentos extremamente eficazes, tratamentos gratuitos pelo SUS, e isso ajuda muito para a gente poder realmente controlar o risco dessas doenças. E elas realmente são silenciosas. Verdade. E existe algum certo grupo específico assim, de risco para as hepatites, doutor? Tanto a mais leve quanto as mais graves? Vamos lá, isso para a gente é muito importante. Hepatite A, já falamos. Hepatite A nós estamos vinculados com o risco de contaminação com exposição de fezes. Hoje a gente preocupa, né? A gente teve surtos também muito grandes de hepatite A de homens que fazem sexo com homens por causa das questões de hábitos sexuais e às vezes o hábito sexual de sexo anal oral. Este tipo de contaminação, como é por material, né, de fezes, água contaminada, frutas contaminadas, esse é o foco, é realmente ter a higienização adequada e não se expor a estes riscos. A hepatite B e C, elas são especialmente transmitidas por contato com sangue contaminado e por contato sexual, especialmente no caso da hepatite B. Todas essas situações a gente tem como prevenir, obviamente o contato com sangue, hoje a gente tem na transfusão um cuidado extremamente rigoroso nos bancos de sangue, mas aí o cuidado maior vira realmente para as pessoas que fazem uso de droga injetável, sexo desprotegido. Essas pessoas realmente precisam se cuidar e ser mais alertadas. Ótimo. A gente estava falando, né, das enchentes aqui de Juiz de Fora. Essas pessoas que estiveram, né, como voluntários ou até sofreram, né, doutor, com as enchentes, com a água, enfim, essas pessoas devem tomar algum tipo de cuidado agora, 2 semanas, né, depois que passou tudo isso? A gente teve uma busca muito grande das pessoas por vacina. Importante dizer que a vacina é fundamental, mas a vacina não funciona para agora. A vacina que eu vou tomar agora não vai me proteger agora. O agora é me proteger da água contaminada. O agora é não me expor ao risco de alimentos contaminados, da água contaminada. Esse é o nosso foco. A água mineral, higienização adequada de mãos, cuidado com onde eu vou eliminar meus dejetos. Esse é o foco do momento de crise, tá? A vacina é uma estratégia fantástica, mas que não funciona quando eu estou vivendo o problema, porque eu não vou adquirir defesa a tempo. A defesa agora é higienização e água potável. Até às vezes, doutor, essa questão da higienização para casas que foram invadidas pela água, isso também tem que ser tomado cuidado? Muito cuidado. Muito cuidado para os voluntários, muito cuidado para quem está voltando para casa, né? Água sanitária é uma ótima ferramenta para a gente fazer a higienização adequada. Entrar em casa para fazer a higienização, de preferência, com luvas e botas, para não me expor ao contato. Lembrando que a hepatite A, nesse caso, não é o meu maior problema. A leptospirose é uma doença grave e que expõe muito mais ao risco pela contaminação por pele. A gente tem outras contaminações que vêm por via inalatória, essa poeira que fica no final da lama, né? Isso pode ser inalado e contaminar também. E aí a gente não está falando de hepatite. Hepatite é ingestão oral da água do alimento. Mas as outras doenças têm que ser também prevenidas. E aí bota, luvas, água sanitária são essenciais. Ótimo. Chegou uma pergunta no WhatsApp da Rádio Cidade, doutor, perguntando se os outros tipos de hepatite, se tem vacina para combater. Adoro falar de vacina porque eu acho que prevenção é a alma da medicina atual, né? Hepatite A e B tem vacina, hepatite C não tem vacina. A hepatite A e B estão no calendário vacinais das crianças, mas muitos adultos não foram vacinados, nunca tiveram contatos e estão expostos. E o mais engraçado, na verdade nada engraçado, o trágico para esses adultos, é que o adulto, quando adquire essas doenças que são comuns na infância, eles têm uma versão dela muito mais grave. As gravidades que estamos vendo atualmente de hepatite A não é na criança, são em adultos, né, na faixa de 30, 40 anos. E esse não é um momento de aumento aqui, viu, Ana? O Brasil inteiro vive um aumento da hepatite A nessa população adulta, justamente porque é uma população que não foi exposta à vacinação. E o governo não oferece gratuitamente essa vacina para adultos. Então, a gente tem essa vacina gratuita para quem é população de risco e que não pode, de jeito nenhum, se contaminar.
mas a população geral não. Às vezes o paciente que tem condição e realmente nunca teve contato com o vírus de hepatite e pode fazer a vacina particular, a gente sugere isso, mas o que a gente luta mesmo é que o governo inclua essa vacina para a maior faixa da população e também inclua os adultos, porque é uma doença que a gente tem visto cada vez mais frequente e com potencial gravidade. O senhor falou, né, e realmente saiu até nas notícias, que os casos aqui em Juiz de Fora aumentaram, não só aqui, como o senhor mesmo disse, em grande parte do Brasil. Será por isso, doutor, por causa desses adultos que não foram vacinados? Tem alguma ligação? Tem com certeza ligação, né? A gente, na década de 70, 80, o saneamento era muito ruim. Então, quase todo mundo se contaminava quando criança. E aí, a gente se vacinava, naturalmente, a gente pegava a infecção na infância, não tinha nada, porque a infância tende a evoluir bem, e esses eram adultos vacinados pela infecção. A gente está vivendo agora uma geração que não pegou a vacina de verdade e não se contaminou, porque nasceu na década de 80, 90, condição sanitária melhor. Então, a gente tem um bom número de adultos desprotegidos, e esses adultos estão se contaminando. Viaja, vai para um sítio, uma água de mina, uma praia onde eu me exponho a uma água menos potável, e aí realmente a gente tem aumentado muitos casos no Sudeste, no Brasil inteiro. Isso não é um fenômeno de Juiz de Fora, esse é um fenômeno nacional. Ótimo. E para essas pessoas, né, a gente está aqui acompanhando essas notícias, qual que é a sua dica para a galera aqui de Juiz de Fora que não sabe se foi vacinado, se não foi, ou algum outro tipo de cuidado também que a gente deve ter agora, doutor? O principal é água tratada e potável e alimento bem higienizado. Essa é a medida que não pode faltar nunca, mesmo porque a gente não está prevenindo só a hepatite A, mas várias outras doenças importantes. Então, essa a gente não abre mão. A questão de ter ou não sido contaminado, isso eu só vou conseguir saber com o exame de sangue, eu não tenho como saber de outra forma. Então, quem tem a possibilidade de fazer o exame de sangue é uma possibilidade e realmente buscar a vacina caso nunca tenha sido contaminado anteriormente. E realmente aí é uma luta muito mais nossa, profissionais de saúde, das entidades médicas, de buscar junto ao governo uma expansão. Isso tem sido tentado, né? E a gente está buscando realmente essa expansão da exposição vacinal de forma mais ampla para toda a população, para a gente atingir realmente uma segurança maior. Perfeito. O senhor falou que os sintomas, geralmente, eles podem ser leves, que não costumam evoluir. Mas se o paciente tiver, né, sentindo alguma coisa ali que não está normal, deve procurar um médico? Com certeza. Essa é uma doença, como eu disse, que tende a ter uma evolução benigna. Mesmo nos casos do amarelão dos olhos, tende a ter uma evolução benigna. Mas existem os casos que eventualmente evoluem de forma mais crítica. Eu não tenho como saber isso pelos meus sintomas. Eu tenho que fazer exames específicos e uma avaliação médica que vão ditar quem é o paciente de risco e quem é o paciente que está seguro. Então, a avaliação médica, nos casos suspeitos, estou vivendo esse momento, tenho febre, tenho mal-estar no corpo, dor, né? Percebi a alteração, especialmente dessa história, o olho amarelado, urina muito escura, preciso do médico para me dizer se é grave ou não. Ótimo. E qual a especialidade? Qualquer médico consegue? Eu acho que o nosso médico do posto de saúde, da unidade básica, consegue fazer essa avaliação inicial. Se eu estou muito mal, se eu estou com sintomas mais intensos, o ideal é ir nas unidades de pronto atendimento, porque na unidade de pronto atendimento eu tanto passo pelo médico quanto eu faço o exame naquele momento. E os exames de sangue, eles me ajudam muito a predizer a gravidade. Então, se eu estou numa situação mais crítica, a unidade de pronto atendimento, as UPAs da cidade, HPS, estão preparados para fazer essa avaliação e o exame básico para definir essa gravidade. Perfeito. Fechamos o Vem com a Suprema dessa sexta-feira. Doutor Juliano, muito obrigada pela sua presença. Prazer sempre estar aqui com vocês, Ana. Imagina, doutor. Vem com a Suprema volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã, e daqui a pouquinho a gente está de volta para fechar o Acorda de hoje.